Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. O nosso irmão Carlos Nascimento, boa noite, um abraço. Vamos aí trabalhando, né? O nosso irmão Eduardo, que está nos bastidores, também nos acompanhando, mais atuante lá, né? Nossa irmã Dani, né? Troncoso, que está nos bastidores, nos acompanhando também. Um abraço para os dois. E estamos aqui para um novo encontro, caminho para a iniciação. É isso. Sempre lembrando que esse trabalho nosso é justamente para jogar semente, jogar possibilidades, abrir caminhos, né? Para que as pessoas que estejam interessadas em fazer o seu trabalho de iniciação o faça de maneira correta, certa, numa escola iniciática, né? Então, para fazer a iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática que siga exatamente os preceitos da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos, existem várias escolas, né? Mas nós sugerimos, aqui dentro do nosso âmbito de trabalho, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso venerável mestre, professor Henrique José de Souza. Ele nos deixou toda a linha de atuação do trabalho, né? Que focaliza o templo, a escola e o teatro, né? O templo com as atividades templárias, a escola com toda a doutrina, todo o aspecto teórico, né, da ciência iniciática das cidades é dado, e a escola e o teatro, que é justamente o que se põe em prática, né, no meio, na sociedade, na família, na empresa, entre os amigos e assim por diante. Então, isso é necessário, este ponto de vista, né, isso é muito importante, essa visão. Então, quem quiser, estão convidados já a participarem. Como é que faz para participar da Sociedade Brasileira de Eubiose, para fazer esse preparatório, né? É só entrar na Eubiose, na internet, procurar pelos links, aí está, é fácil de ver isso, né? Pela internet, e fazer a sua inscrição num determinado departamento, né? Então, aí é só ir seguindo nos links, né, que aparecem na internet, isso é fácil. Eu quero dizer também que essas lives que nós fazemos aqui todo sábado ficam disponíveis permanentemente, tanto no e-book como no Facebook. Perfeito? Então, quem quiser assistir, fica lá permanentemente, assistir quantas vezes quiser. E tá bom também, pode no Facebook ou no YouTube. Ou também pode acessar no canal que eu mantenho no Facebook. Como é que no Facebook não, no YouTube? É só acessar o YouTube e colocar assim, o meu nome lá, Walter Teixeira de Andrade. Vai aparecer Filosofia Transcendental Cósmica. São 3 canais. Então, pode ir lá, tem palestras, tem entrevistas e também tem todas as lives pertinentes a essa série que nós fazemos, Caminho para a Iniciação. Então, são essas considerações iniciais que nós pretendemos fazer, né? E nós estamos caminhando, né? Fazendo comentários sobre o professor Henrique de Souza, seu trabalho. Nós vamos nos aprofundar mais ainda. Fizemos alguma coisa inicial, vamos nos aprofundar na vida e obra do nosso grande mestre. Mas, inicialmente, nós estamos dando a base, fazendo a abordagem sobre o trabalho de Helena Petrovna Blavatsky. Nós iniciamos uma parte focando justamente no Doutrina Secreta, Cosmogênese, volume 1. Já fizemos muitas observações, muitos estudos, né? Paramos num determinado ponto, vamos continuar, mas agora nós estamos focando justamente a parte introdutória que a Helena Blavatsky oferece, justamente no livro Isis Sem Véu. Isis Sem Véu. Na parte introdutória, ela oferece uma série de conhecimentos importantes, inclusive falando sobre a fenomenologia, como se baseou, que tipo de fenômenos aconteceram quando ela começou a escrever os livros, etc. É uma coisa muito interessante. A gente começa a analisar, começa a verificar os mecanismos que existem para a plasmação do conhecimento universal na face da Terra através dos veículos. Nós, veículos, né? Ou dos veículos, grandes mestres e assim por diante. Então, nós vamos continuar essa abordagem, é muito interessante, né? Nós paramos num determinado ponto, né? E vamos, então, continuar justamente, né? Vamos ver.
Nós estávamos comentando, inclusive houve perguntas a respeito, né? Justamente do processo de tulkuísmo, de Tulku, da mediunidade e Avatara. Né? Existem três grandes processos, né? De acordo com as características que lhes são particulares. Né? A mediunidade, o tulkuísmo, né? Através da projeção de tulkus, ou então Avatara. Avatara quer dizer descida da lei. E nós estávamos no encontro passado realizando uma série de comentários a esse respeito. E vamos continuar agora, né? Através justamente do livro Isis Sem Véu, né? Os comentários que Blavatsky fala a respeito do assunto. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. Né? Então, a Blavatsky diz que a mediunidade comum, é isso, tão proeminente nos círculos espiritistas modernos e conhecida por outros nomes durante toda a história da raça humana, está no polo oposto da condição de Tulku. Então, são fenômenos, são mecanismos, mas não iguais, né? Tem as suas características. Né? A mediunidade, assim, é a HPB, hein? É a HPB que está falando, né? Está informando através desses escritos de Isis Sem Véu. A mediunidade está intimamente ligada a várias condições de transe, né? Ou cessação, ou perda temporária de consciência pessoal. Veja bem, o Tulku é desempenhado sem perda da consciência pessoal e com conhecimento definido e completo do que está ocorrendo. Isso nós já falamos disso na vez passada, a questão, citamos até Saint-Germain, né? Que o pessoal do tulkuísmo, Saint-Germain, ele não pode se manifestar fisicamente na face da Terra, porque não pode ocupar um corpo físico, mas ele pode emitir projeções suas, né, centelhas da sua consciência, que está lá na linha caixa, e essas centelhas vão se ligar, através de um processo tulkuístico, na mente dos cientistas, dos artistas, dos filósofos, dos políticos, jogando novas ideias, que é a questão de Saint-Germain, jogando novas ideias para o terceiro milênio, para o quinto sistema e assim por diante. Né? Então, isso aí é o processo de tulkuísmo. Né? Agora, o tulku é desempenhado sem a perda de consciência pessoal e com conhecimento definido e completo do que está ocorrendo. Esse é o plano do tulkuísmo. Os fenômenos executados pelos médiuns comuns são completados também durante a condição de transe e sem lembrança posterior do que tenha ocorrido, ou fora do transe, mas sem controle ou sem conhecimento específico do que ocorre, do que ocorreu. Né? Então, aí está. Na condição de Tulku, o ocultista mantém sempre a sua percepção autoconsciente e simplesmente empresta o seu organismo astrofísico para uso temporário de uma outra consciência superior por consentimento mútuo. Então, há um consentimento mútuo, tanto do veículo como da consciência que está fazendo a sua comunicação através do processo tulkuístico. O médium comum geralmente age sob a influência de vários tipos de entidades exumadas, elementais, dos subplanos inferiores do mundo astral. Isso pode acontecer. Enquanto o ocultista transmite o poder, o conhecimento e a influência de homens vivos que aprenderam por meio de árduo treinamento oculto como se retirar temporariamente das suas próprias condições exteriores e penetrar em outras para o desempenho de uma tarefa específica. Quer dizer, realmente uma atuação diferente essa questão do tulkuísmo. Né? Continua HPB. Hein? Um médium comum nunca pode esperar tornar-se um ocultista, a menos que consiga um controle completo e definitivo sobre as suas tendências mediúnicas. Isso é importante. Que são psíquicas, desordenadas, e mantém toda a sua constituição astrofísica sob o domínio de sua vontade espiritual. Quer dizer, a mediunidade é algo que é muito comum no ser humano. Né? Desculpe, aqui caiu uma coisa. A mediunidade é muito comum no ser humano, claro, né? Mas ela precisa ser, como é comum no ser humano, né? Aparece com frequência, ela precisa ser disciplinada. E, além disso, aquele que tem a predisposição para esses fenômenos tem uma missão muito forte, fazer o seu processo de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, né? Então, como tantos outros ocultistas muito conhecidos, Blavatsky possuía fortes tendências mediúnicas nos primeiros anos de sua vida
Isso ela declarou. Ela tinha fortes tendências mediúnicas logo no início da sua vida. Mas elas foram transmutadas e controladas por meio de severo treinamento oculto sob a orientação do seu mestre. Então, ela escreveu. Então, assim, Blavatsky disse o seguinte, olha, através da sua própria pena, né? Eu conhecia e conversava com muito John King em minha vida. Um nome genérico para mais de um espectro, mas, graças ao céu, nunca fui controlada por um. Minha mediunidade foi aniquilada em mim há um quarto de século ou mais. E eu desafio em voz alta todos os espíritos do Kamaloka a se aproximarem, que não queiram me controlar agora. Então, ela disse, então, que ela tinha perfeito, naquela altura em que ela fez essas declarações, ela tinha perfeito controle da sua estrutura psíquica, né? Extra, né? Superior. Então, ela não poderia jamais ser dominada por um ser extrafísico sem que ela consentisse, né? Então, isso aí é muito importante. E esse é o caminho de todo ser que quer ser um veículo. Então, tem que ser... Eu sempre falo, né? Nós sempre falamos, né? Nós devemos ser veículos da divindade, mas veículos conscientes. Porque, sendo veículos conscientes, nós podemos escolher aqueles para os quais nós vamos ser veículos, né? Então, nós escolhemos ser veículos para a divindade. Então, não é o ser extracorpóreo que nos domina, não. Há uma harmonia, né? Recíproca entre o veículo e aquele que se manifesta através do veículo. O período a que ela se refere coincide com a sua permanência no Cáucaso, na região do Cáucaso, no Oriente, de 1859 a 1863, tempo em que teve uma doença quase fatal de espécie misteriosa e em que lhe sobreveio uma completa mudança de consciência. Esse deve ter sido um dos pontos mais cruciais do seu desenvolvimento oculto, justamente esse momento crítico que ela passou. O que deve ser considerado cuidadosamente em relação a todo esse assunto é a diferença entre um médium comum, especialmente um médium em transe, e o que pode ser chamado, a falta de palavra melhor, de mediador, se limitarmos o último termo a um ocultista capaz de desempenhar o tudo. Então, o mediador é aquele que ele serve à emanação do tuco de maneira consciente, permite e tem perfeita consciência do que está acontecendo, né? O que deve ser cuidadosamente considerado em relação a todo esse assunto é a diferença entre o médium comum, especialmente um médium de transe, e o que pode ser chamado, a falta de palavra melhor, de mediador. Já falamos isso, né? A opinião daqueles críticos que atribuíram a Blavatsky a condição de médium comum e que interpretaram os seus fenômenos ocultos como mediunidade de transe, baseia-se na ignorância dos fatos envolvidos e num julgamento superficial de meras aparências. Então, isso aí deve ser julgado com bastante profundidade. É verdade que determinados fenômenos representados por Blavatsky foram semelhantes àqueles desempenhados por médiuns genuínos, mas a sua similaridade de aparência pode ser comparada à que existe entre duas pessoas, uma das quais caminha por uma rua com vontade e intenção próprias, enquanto a outra é um sonâmbulo, sem o mínimo conhecimento do que acontece. Ambas, então, não obstante, estão caminhando. Há, porém, uma distinção nítida feita no ocultismo entre um simples médium, frequentemente um instrumento das forças astrais, e pode até ser caprichosa e errante, e um mediador, que é totalmente voluntário e inteiramente aquiescente, afeito e autoconsciente, e intermediário entre a Irmandade de adeptos e a humanidade em geral. O mediador, então, é um ser humano altamente evoluído e treinado, que possui uma individualidade espiritual e intelectual forte, vigorosamente ativa, geralmente trabalhando por meio de uma personalidade acentuada e positiva, que era certamente o caso de Blavatsky. Então, isso aí é uma coisa muito importante, essa questão que nós estamos analisando, né? Vamos aqui, seguindo, então, aqui o nosso ponto, né? Aqui, tal mediador pode ser chamado de transmissão. Você vai lá de transmissor, né? Poder-se-ia dizer transformador no sentido usado na ciência elétrica.
e coloca-se no polo oposto ao médio comum, que é um ser humano dotado de um aparelho psicológico mais ou menos deslocado, preso ou vítima inconsciente, ou, no melhor dos casos, sempre consciente de toda a corrente ou energia astral que, por acaso, flua por ele ou por ela. Médio, na verdade, é aquele cujos princípios de constituição não estão sob o controle da vontade e da mente espiritual superiores, ou estão apenas parcialmente. Isso torna as partes inferiores de sua constituição mais ou menos variáveis, facilmente dominadas pelos pensamentos e pelos sentimentos dos outros. Veja bem, não é uma crítica à mediunidade, é simplesmente analisando a funcionalidade, como funcionam as coisas. Isso é importante. É isso. O objetivo do trabalho não é mostrar, fazer a crítica aqui quer que seja, mas determinar o mecanismo de como as coisas funcionam. Então, nesse ponto, o mediador, que pode ser aquele que é o mediador de um processo tucuístico, o mediador, por outro lado, é um agente tão livre quanto permite a sua vontade. E é alguém em quem a corrente espiritual do Deus interior está mais ou menos conscientemente em ação. Assim, e com base na definição, um mediador é um indivíduo de treinamento oculto superior, que não é servil, nem está sujeito à vontade de um outro, e nem sofre nem psicologização ou autopsicologização, e o que o incapacitaria de ser um mediador. Faça o que fizer um mediador, ele o faz como resultado de autodeterminação e livre escolha. E sua ação como mediador é em si mesmo a parte maior e mais sublime desse serviço dedicado a uma causa altamente espiritual. Então, isso é muito importante, a questão de ser veículo. Então, de todos esses comentários que são feitos aqui, nós sempre damos essa ênfase que nós devemos ser veículos do eterno, né? E das hierarquias superiores, mas veículos conscientes, né? Fazer um trabalho. E como é que se torna um veículo consciente? Através do trabalho do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, o indivíduo, então, torna-se um veículo consciente. Isso está de acordo? O que determina isso? O exercício pleno do livre-arbítrio. Então, esse mediador, ele usa o livre-arbítrio. Não, eu quero ser um mediador de tal consciência, etc., e vai ser. Não vai ser simplesmente um mediador inconsciente, mas um mediador consciente. Isso é muito importante. Né? Então, ali, além de, às vezes, servir como um tulco para um ou outro adepto, momentos havia em que, por causa do treinamento para esse fim específico, HPB Blavatsky, né, podia, por um supremo esforço de vontade, aliar a sua própria natureza psicológica, psicomental ou intermediária ao raio interior que brotava da sua própria divindade ou mônada espiritual, sendo o efeito similar, mas não idêntico, a outros casos de inspiração, referidos acima. A diferença entre sua personalidade e a fonte de inspiração interior tem sido frequentemente, mas infelizmente, não com muita consistência, indicada por uma referência a Blavatsky por um lado e a HPB por outro. Interessante que, por vezes, fala assim, Helena Petrovna Blavatsky, e outras vezes fala-se HPB. HPB, interessante, a HPB é quando ela se manifesta com um sentido superior. Né? Existe até momentos em que ela diz assim, ela se refere como HPB se manifestando através de Helena Petrovna Blavatsky. Né? A mesma coisa que o nosso mestre. Né? O nosso mestre, nós já afirmamos, né? Sempre foi um veículo da consciência superior, um veículo do eterno, né? Mas de maneira consciente, como mestre. Né? Mas ele, toda vez que ele assina uma revelação, ele não assina a revelação como professor Henrique José de Souza. Ele se assina como JHS. Significa o quê? Ele mesmo nos explica que professor Henrique José de Souza é um planetário, é um veículo de uma consciência superior, cósmica, além do Akasha, que é justamente JHS.
Então, essa consciência, é muito difícil entender essa consciência JHS, o que seja na sua amplitude. Mas essa consciência JHS, ela não pode se manifestar fisicamente na Terra, diretamente. Né? Ela precisa se manifestar através de um planetário. E esse planetário, normalmente, o que acontece? Quando o planetário se manifesta, ele se divide em duas partes, uma parte masculina e uma parte feminina. É por isso que o nosso mestre sempre teve ao seu lado a sua parte feminina, Dona Helena Jeffrey de Souza. Então, na verdade, é uma consciência superior dividida, como planetário, dividida em dois polos, né? A polaridade, né? Masculino e feminino, que na verdade são uma coisa só, né? Uma coisa só. Aliás, esse fenômeno acontece com todos os mestres, né? Todos os mestres isso acontece. Por exemplo, Jesus, o Cristo, né? A parte feminina de Jesus, o Cristo, era sua mãe. Na verdade, ela não era sua mãe simplesmente, ela a parte feminina de Jesus era Maria, e a parte masculina de Maria era Jesus, que vinha de um plano superior, do além a caixa. Né? Então, isso é muito importante esse entendimento. E assim, com Naton e Nefertiti, também a mesma coisa, né? Uma polaridade. Isso se ocorre por diversas vezes no mundo da espiritualidade, quando há a manifestação desses seres superiores no mundo denso, sob a forma de planetários. Com a explicação desse complexo que nós analisamos, desse complexo assunto, com isso que nós analisamos, o estudioso compreenderá melhor os seguintes excertos, as seguintes afirmações do Old Dire Leaves, do coronel Henry Steele Olcott, que oferece uma vívida e testemunhal descrição da redação de Isis Sem Véu. Então, agora vamos ver informações do coronel Olcott a respeito justamente desse trabalho de Blavatsky visto pelo aspecto fenomenológico. Isso é muito importante, né? Veja bem o que Olcott fala. Isso aí faz parte justamente da publicação de Isis Sem Véu. E aí nós temos que observar, ver essas observações e ir a fundo, né? tirar as conclusões. Então, Olcott fala o seguinte: em toda a sua vida, ela não havia executado 1/10 de tal labor literário. Nem eu nunca tinha conhecido um jornalista que trabalhasse diariamente, que se pudesse comparar a ela em resistência obstinada ou em incansável capacidade de trabalho. Olha só como ela trabalhava. De manhã à noite, ela podia ser vista à escrivaninha. E era raro que um de nós fosse para a cama antes das 2 horas da madrugada. Então, nunca antes das 2 da madrugada. Durante o dia, eu tinha que cumprir meus deveres profissionais, Olcott conta. Mas sempre, depois de termos jantado mais cedo, nós nos sentávamos junto à nossa enorme mesa de trabalho e trabalhávamos como que para salvar nossas próprias vidas, até que a fadiga corporal nos compelisse a parar. Que experiência! Olcott. Isso Olcott fala, né? Com uma exclamação. Que experiência! A educação de uma vida comum de leitura e pensamento foi para mim completada e condensada nesse período de menos de 2 anos. Então, ele dá uma importância muito grande a essa experiência que ele teve junto de Blavatsky. Eu não... Olcott continua. Eu não a auxiliava simplesmente como um auxiliar, simplesmente, ou um revisor. Ela fez de mim um colaborador. Levou-me a utilizar sempre, me pareceu, tudo o que eu já tinha lido ou pensado, e estimulou meu cérebro a resolver novos problemas que ela me propunha em relação ao ocultismo e à metafísica. Veja só que importante. Para os quais a minha educação não preparara nenhum caminho, e que eu só entendi à medida que a minha intuição se desenvolvia sob esse processo poderoso. Então, Olcott também afirmou que, durante a vida dele, assim como a HP rolava, ele não tinha se preparado, né, fisicamente nessa vida. Claro que ele tinha preparo de vidas anteriores, ele tinha bagagem espiritual para arranjar o trabalho, né? Mas ele não se lembra, nunca se lembrou que tivesse, não se lembra não, nunca realizou trabalho semelhante. Então, o trabalho com a HPB não foi a continuidade de um trabalho, foi o início de um trabalho e o fim de um trabalho importante, que ele julga sensacional, né? Então, isso aqui é muito importante, essa coisa. Ela trabalhava sem plano definido. Olha só o que ele fala, o Olcott fala.
Ela trabalhava sem plano definido, mas as ideias brotavam da sua mente como uma fonte perene que está sempre a transbordar. Agora ela podia estar escrevendo sobre Brahma, daqui a pouco sobre um outro assunto, e assim por diante, assim acontecia. Né? Então, se ela não tinha plano a despeito de todo o seu conhecimento, deve isso provar que a obra não foi de sua própria concepção, mas ela era apenas o canal pelo qual essa essência fresca e vital estava se derramando no lago estagnado do pensamento espiritual moderno. Como parte de meu treinamento educacional, ela podia me pedir para escrever algo sobre um assunto especial, às vezes sugerindo os pontos importantes que poderiam ser realçados, outras me deixando fazer o melhor que eu pudesse com as minhas próprias intuições. Então, as intuições valiam também, né? Tanto do Olcott como do HPB, ajudava no processo. Era um trabalho em conjunto, né? Quer dizer, veja bem, o processo tucuístico realizando um trabalho em conjunto com os veículos, né? Então, isso é muito importante. Quando eu terminava, se aquilo não a satisfazia, ela geralmente recorria a uma linguagem forte e me chamava com algum dos seus nomes favoritos, que são capazes de provocar um impulso homicida. Ela era muito assim, forte, muito forte. Né? Mas eu me preparava para rasgar a minha composição infeliz, ela arrebatava de mim e a deixava em algum lugar, para uso posterior, depois de algumas repreensões, e eu tentava novamente. Então, a HPB, além de ser um veículo, era muito rigorosa, né? Ela tinha um gênio assim, bastante forte. Né? O seu próprio manuscrito era frequentemente uma coisa digna de se ver. Cortado e remendado, e recortado e recolado, até que, se alguém segurasse uma das páginas contra a luz, ela parecia consistir de talvez 6 ou 8 ou 10 pedaços cortados de outras páginas, colados juntos, e o texto articulado por palavras ou frases entrelinhadas. Ela se tornou tão hábil nesse trabalho que costumava, a miúde, gabar-se humoradamente dessa habilidade aos amigos que estivessem presentes. Nossos vivos de preferência, às vezes, sofriam no processo, pois sua colagem era frequentemente feita em suas páginas abertas, e não há volumes completos nas lojas de adiar e nas bibliotecas de Londres que não tragam essas marcas até hoje. É interessante que interessante que ela usava esse processo de colagem. Ela escrevia, depois, quando ela queria juntar um processo, uma frase, um trecho, um outro trecho, ela recortava e colava com cola. Né? Então, como o Cote diz, era muito comum ver uma página inteira feita com colagens de tiras e mais tiras. Na verdade, ela usava o que a gente faz no computador hoje. Né? A gente faz isso no computador, a colagem. Né? Quando a gente faz uma composição, a gente copia um trecho, cola em outro lugar, depois copia outro trecho, então faz a colagem. Ela fazia o que o computador fazia hoje, no tempo da colagem. Eu nunca ouvi alguém fazer isso. Nunca eu ouvi que alguém tivesse essa ideia de fazer esse processo de colagem de trechos dentro da página. Como não tinha computador, ela fazia isso com cola. Né? Então, isso é muito importante, essa observação, né, que ela fazia. Né? Então, aqui, vamos lá, vamos seguindo. Aqui, vamos lá, tudo bem. Então, aqui, quando eu terminava, ela se tornou. Então, isso aí foi uma coisa muito importante, então, esse fato. Então, vamos continuar aqui. Vamos aqui, 25, vamos ver aqui, 26. Aqui. Vamos continuando aqui. Vê-la trabalhando, veja só. Vê-la trabalhando era uma experiência rara e inesquecível. Sentavam-nos geralmente em lados opostos de uma grande mesa, e eu podia ver cada movimento seu. Isso o Cote conta, né? A sua pena voava sobre a página. Quando ela parava de repente, olhava para o espaço com o olho vazio de profeta clarividente.
Diminuía a sua visão como que para olhar para algo suspenso invisivelmente no ar à sua frente. E começava a copiar em seu papel o que via. Então, ela parava, olhava, via no espaço o que ia ser escrito e escrevia no papel. Punha no papel. A criação terminava. Os seus olhos retomavam a expressão natural e ela continuava a escrever até parar novamente por uma interrupção similar. É uma coisa fantástica. Então, como o Pode fala, é algo extraordinário ver como Helena escrevia as coisas e a fenomenologia que acontecia durante esses escritos que ela fazia. Né? Lembro-me bem de 2 momentos em que eu também fui capaz de ver e até de segurar livros de cujas duplicadas astrais ela copiara citações em seus manuscritos, em que ela condescendeu em materializar para mim, para que eu o consultasse quando lia as provas, porque me recusava a passar as páginas pelo imprima-se, a menos que as minhas dúvidas quanto à precisão da sua cópia fossem satisfatórias. Uma delas era uma obra francesa sobre fisiologia e psicologia, e outra também de um autor francês, sobre algum ramo da neurologia. Então isso, veja bem que é uma coisa muito importante, isso aqui que o Walcott fala, né? O Walcott fala, e ele, inclusive, tem até um relato que ele conta no livro Mistérios do Oculto, do Walcott, ele conta que, numa determinada noite, ele estava escrevendo com Blavatsky escrevia, ele estava acompanhando, né? Então, ele disse, Helena, seria interessante se a gente possuísse aqui um livro tal, que me dizem que existe na Biblioteca do Vaticano, parece que existe essa obra no Museu do Vaticano, né? Mas como é que a gente vai acessar isso? Não tem jeito, está no Museu do Vaticano, né? E parou de falar. Depois de alguns minutos, 5 minutos, por aí, a Walcott tinha uma prateleira de livro às suas costas. Depois de alguns minutos, Blavatsky diz assim, Henry, olhe atrás, veja o que tem de novo aí. Ele olhou, estava o livro lá. Aquele livro que estava no Museu do Vaticano. Ou seja, então o Walcott conta o que aconteceu. Os mestres foram no Museu do Vaticano, desmaterializaram o livro, materializaram na estante, que estava atrás do Walcott, e eles usaram o livro para fazer a sua composição, tirando as informações que eram necessárias do livro. Depois o livro foi desmaterializado ali, foi devolvido para a biblioteca do Vaticano. Os mestres tiraram o livro e devolveram para a biblioteca, levaram o livro na sua origem, né? Porque aí teria que ser feito isso. Então, veja bem, o Walcott conta essa questão toda, é uma coisa muito importante, né? Foi quando morávamos na 47ª Avenida, Nova York, a famosa lamazeria e loja executiva da Sociedade Teosófica, eu disse, não deixe passar essa estação. O Walcott falou para ela, não deixe passar essa citação, pois eu sou certo de que não se lê como você a escreveu. Então a HPB disse, não se aborreça, está certo, deixe passar. Eu me recusei. Então, finalmente, ela disse, porque ele fazia a correção da redação. Né? Finalmente, ela disse, bem, espere mais um minuto e eu tentarei obtê-la. Um olhar longínquo se instalou nos seus olhos e, logo em seguida, ela apontou para um canto distante da sala, onde estavam guardadas algumas curiosidades. E, numa voz abafada, disse, lá. E então, voltou assim. Lá, ela falou para ele. Vá procurar aquele lugar. Eu fui e encontrei os 2 volumes desejados, que, ao que eu sabia, nunca haviam estado naquela casa até aquele momento. Um outro fenômeno, né? Mesma coisa, né? Materialização de livros que existiam em outros lugares. Né? Comparei o texto com a citação da HPB, mostrei-lhe que eu estava certo em minhas suspeitas em relação ao erro, fiz a correção da prova e depois, a seu pedido, recoloquei os 2 volumes no lugar da prateleira onde eu os tinha retirado. Retornei ao meu lugar e ao meu trabalho. E quando, depois de um momento, olhei novamente naquela direção, os livros haviam desaparecido. Pronto, os mestres levaram o livro embora de volta, de onde eles tinham trazido através do processo de desmaterialização. Depois de eu narrar essa história,
absolutamente verídica, os céticos e ignorantes estão livres para duvidar da minha sanidade. Espero que isso lhes possa fazer bem. A mesma coisa aconteceu no caso de outro livro, mas esse ficou e está em nosso poder até hoje. Aconteceu um caso de outro livro, mas esse ele contou que ficou em poder dele até hoje. Então, esse aí são relatos realmente fantásticos, né? A respeito a, a respeito da continuidade desse trabalho, né? Então, é muito importante. Então, eu vou passar para o meu irmão Carlos Nascimento, para suas devidas comentários, né, para enriquecer. Por favor, Carlos. Então, professor Walter, eu vou seguir mais ou menos a trajetória que o senhor fez. Em relação à mediunidade, eu entendo que todo mundo tenha, né? E tem aquele ditado, e quando o senhor falou que a Blavatsky ela teve controle sobre isso e conseguiu atingir planos superiores, é, tem um ditado que diz que nós temos um anjinho que fala coisas boas no ouvido e um diabinho que fala coisas ruins no outro ouvido. Perfeito. Esse controle de pensamentos, né? Filtrar o que é ruim e seguir o que é bom. Isso seria um controle de mediunidade? Não, exatamente. Exatamente. Então, a mediunidade, o médio quer dizer meio, né? Um meio de comunicação. Então, a mediunidade ela pode ser bastante primitiva, né? Primitiva. Ou, se ela for transformada adequadamente, ela pode se transformar num fenômeno de mediação ou então de um processo relacionado à manifestação de tulcos. É tudo questão do desenvolvimento pessoal da pessoa. Você fez essa pergunta, mais ou menos? Deixa eu ver. Pode repetir agora? A Então, pergunta? foi isso mesmo. Eu acho que mediunidade todos nós temos. E a Todos nós partir, e a partir do momento que eu controlo, né, os pensamentos bons e os pensamentos ruins, eu entendo que eu estou controlando a minha mediunidade também. Não, exatamente, claro, exatamente. Quer dizer, nós todos somos médios, todos. Uns com mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, né? Mas nós devemos admitir que a mediunidade tem também um fator kármico, né? Tem um fator kármico aí, né? Nada acontece por acaso. Nosso mestre diz: nada acontece por acaso. Se uma pessoa nasce com poder de mediunidade bastante desenvolvida, algo está por trás disso. Talvez um karma a ser resgatado, uma missão a ser desenvolvida, mas a missão a ser desenvolvida tem que ser feita através do autoconhecimento, né? Ela tem que examinar aquilo, né? Pois é, tem pessoas que nascem médias e aquilo vem naturalmente. Toda hora ela pode, inclusive, ver coisas no mundo hiperfísico. Eu conheço pessoas assim, que veem coisas no mundo hiperfísico de maneira permanente, né? Permanente, né? E isso pode constituir até algo positivo, ou para ela, positivo para ela, ou negativo, porque ela pode confundir os dois planos, né? O plano hiperfísico com o plano físico. Mas, na verdade, tudo isso se resume num aprendizado. Quer dizer, essa mediunidade, essa capacidade de observação hiperfísica está relacionado com o processo kármico. Ou seja, o karma está dizendo, olha, você vai ter essas faculdades e tem que desenvolver tais capacidades para isso, para aquilo. Quer dizer, a capacidade que tem que ser desenvolvida é o autoconhecimento. Não é isso? Agora, se o indivíduo simplesmente for um médium inconsciente, ele pode passar a vida inteira sendo um médium inconsciente. Quer dizer, e pior, ele pode ser médium inconsciente de coisas positivas e coisas negativas. Ele pode ser médium inconsciente de seres extremamente negativos ou de seres positivos. Só que aí ele não usa o seu livre-arbítrio. Agora, quando ele passa a ser um mediador, como a Helena Blavatsky fala, então ele deixa de ser simplesmente um médium, ele passa a ser um mediador. O que acontece? Quando ele passa a ser mediador, ele ativa profundamente o seu livre-arbítrio. Então ele vai dizer, não, eu quero ser veículo ou não quero ser veículo. Então,
Aparecendo uma entidade na frente dele, ou qualquer manifestação, ele vai decidir se quer ou não. Então, isso não é, essa é a verdadeira posição do mediador. Ele vai dizer se quer ou se não quer se mediar. É claro que nem o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, né? O Chico Xavier era um médium, mas era um médium altamente desenvolvido. Porque ele tinha um coração de ouro, um homem extremamente bem. A vibração dele estava vibrando no amor universal. É claro que isso é suficiente para dizer que Chico vibrava no plano do amor universal. Então, somente se aproximavam dele seres que tinham aquela vibração. Ele estava em contato somente com seres de vibração superior. Quer dizer, ele jamais seria médium, seria veículo para um ser do plano espiritual que se fosse rudimentar. Jamais. Porque, primeiro, não haveria essa conjunção de vibracional. Né? Então, o Chico é justamente uma prova inconteste do que acontece quando a mediunidade é desenvolvida ao seu mais alto extremo, né, de competência. E aí, nesse mais alto extremo de competência, nós podemos vislumbrar um horizonte enorme, justamente o processo tucuístico, o processo avatárico e assim por diante. É isso. Tudo isso depende do estado de consciência daquele que está servindo como um veículo. Se o estado de consciência não for bom, ele vai ser apenas um veículo inconsciente e vai sofrer essas consequências. Pode sofrer, inclusive, danos pessoais, né? Danos pessoais. Mas isso que eu quero dizer, essas experiências mediúnicas que aparecem espontaneamente nas pessoas não é por acaso. Nosso mestre diz, nada acontece por acaso. É um processo kármico. Kármico. Então, tem pessoas que nada veem, né? Aliás, no mundo da iniciação, a gente brinca, a gente até brinca, né? Quando a pessoa vê coisa, a gente chama de claro e evidente. E quando a pessoa não vê nada, é escuro vidente. A gente brinca assim, né? Quem não vê nada é um escuro vidente, não vê nada. Então, agora, não quer dizer que o fato dele não enxergar nada, que ele não tenha condições de atingir estado de conhecimentos superiores. Porque ele pode usar a intuição, usa a intuição. Então, cada ser humano tem uma função específica. Cada ser humano vem com um karma específico a ser realizado. E o importante é o ser humano entender esse karma, entender a mensagem que a divindade está lhe dando para que ele faça o seu desenvolvimento particular espiritual. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Então, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, professor. Então, aqui nós vamos aqui. Neste ponto, vamos ver aqui a sequência. Neste ponto, o próprio testemunho de HPB, de Blavatsky, pode ser introduzido com proveito, como se pode inferir de suas próprias palavras, sobre o que ela pensava e sentia a respeito das circunstâncias de sua maneira de escrever. Numa carta à sua irmã Vera, ela escreveu, ela tinha uma irmã lá na terra onde ela nasceu, ela escreveu. Veja bem o que ela escreveu, uma carta que faz parte do acervo, né, daquilo que ela, de tudo aquilo que ela, do seu acervo, da sua biografia, né? Então aqui, vamos ver aqui o que ela escreveu para a irmã. Bem, Vera, ela escreveu, acredite ou não, algum encantamento me domina. Olha o que a Blavatsky fala. Você mal pode imaginar em que mundo fascinante de quadros e visões eu vivo. Veja só que ela dizia, ela tinha um mundo, um universo fascinante pela frente, que ela via, vivia e enxergava. Né? Estou escrevendo Isis, não escrevendo antes, transcrevendo. Ela falou assim, ela disse para a irmã que ela estava escrevendo, depois ela corrigiu e disse assim, não escrevendo, estou transcrevendo e redigindo o que ela pessoalmente me mostra. O quê? Mostra o quê? Essa consciência superior. Né? Na verdade, às vezes me parece, que a antiga deusa da beleza em pessoa me conduz por todas as terras dos séculos passados que tenho que descrever. Olha só o que ela fala. Estou sentada de olhos abertos. E, ao que tudo indica, vejo e ouço tudo o que acontece ao meu redor. E, ao mesmo tempo, vejo e ouço o que escrevo. Veja, conscientemente. Veja, então ela dá esse depoimento.
está sentada escrevendo, ela tem perfeita percepção de tudo aquilo que havia ao seu redor, tudo que se passava, a movimentação, e, ao mesmo tempo, ela via e ouvia aquilo que lhe vinha através da mente. Via e ouvia. Via as coisas escritas e ouvia também, através da clara audiência. Então, ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ela vivia a vida objetiva e também a vida subjetiva, recebendo essas informações vindas do mundo hiperfísico. Né? Falta-me o fôlego. Falta-me o fôlego. Tenho medo de fazer o menor movimento com receio de que o encanto possa ser rompido. Então, ela ficava em êxtase, né? Para não romper o encanto. Né? Lentamente, século após século, imagem após imagem, destacam-se à distância e passam à minha frente como num panorama mágico. E enquanto os reúno em minha mente, enquadrando-os em épocas e datas, sei absolutamente que não há nenhum erro. Então ela diz, olha o que ela fala, na visão que ela tinha, séculos e séculos passavam, da história, dos acontecimentos humanos, ela via essas visões passando na sua frente, uma coisa impressionante, né? Raças e nações, olha só que importante. Ela continua escrevendo para a irmã, contando isso para a irmã, hein? Uma carta que descobriram que ela escreveu para a irmã. Raças e nações, países e cidades, há muito tempo desaparecidos na escuridão do espaço pré-histórico, emergem e desaparecem, dando lugar a outros. E então sou informada sobre datas posteriores. Veja que ela informa. Então, ela via na frente dela passarem raças e mais raças, civilizações inteiras. Depois, então, ela era informada sobre as datas que viriam em seguida, o futuro, né? E ela tinha que escrever sobre isso. Olha, uma quantidade de informações, uma riqueza enorme. Um trabalho dificílimo, né, de fazer isso, né? Transcrever todo essa enorme quantidade de visões, de aspectos vindos do mundo hiperfísico, uma coisa impressionante. A entidade encanecida, ou seja, a entidade de cabelos brancos, abre caminho para períodos históricos. Mitos são explicados por eventos de pessoas que existiram realmente e todo evento, em suma, extraordinário, toda página recém-virada desse dicionário, desse multicolorido livro da vida, imprime-se em meu cérebro como uma nitidez fotográfica. Isso ficava nitidamente no seu cérebro. Minhas próprias estimativas e cálculos parecem-me depois peças coloridas, isoladas de diferentes formas de jogo que se chama cacetete, o quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, como ela disse. Eu reúno essas peças do quebra-cabeça, então, e tento arrumá-los um após outro. E, no final, surge um todo geométrico. Então, ela tinha que pegar todo esse quebra-cabeça, essas imagens, e montar um todo geométrico. Ela era inspirada para fazer isso. Seguramente, não sou eu que faço tudo, mas o meu ego, o princípio mais elaborado que vive em mim. Aí está. Então, ela diz, não era ela, Helena Blavatsky, que fazia tudo, mas o seu ego superior que vivia nela que fazia todo esse processo, que era gigantesco de realizar. Fazia a síntese, a organização de todas aquelas imagens, todas essas informações que lhe vinham na mente através de som, de imagem, etc. E mesmo este, com a ajuda do meu guru e instrutor, que me ajuda em tudo, se me acontece esquecer algo, tenho apenas que me dirigir a ele, ao guru, ou a outro como ele, em meu pensamento. E o que eu esquecera novamente surge diante de meus olhos. Às vezes, quadros inteiros de números passam diante de mim, longos inventários de eventos. Eles lembram-se de tudo, eles sabem de tudo. Sem eles, onde eu colheria o meu conhecimento? Então, no aspecto humano, quando ela tinha dificuldade de interpretar toda aquela quantidade enorme de visões, de conhecimentos, ela pedia auxílio ao seu guru, aos mestres que estavam dando dela. Então, os mestres davam orientação de como organizar todas aquelas imagens, aquelas informações. É um trabalho fantástico. Quer dizer, a gente pode perceber que um ser comum, sem evolução como a da HPB, que era uma mestra, não poderia fazer isso. Só mesmo ela poderia fazer isso. Aproximadamente na mesma época, eu possivelmente, um pouco mais cedo,
A irmã de HPB ouviu dizer que ela havia começado a escrever de uma maneira que lhe teria sido impossível poucos anos antes. Parece que circularam rumores na Rússia de que haveria bruxaria na raiz desse fato e cheia de pressentimentos de terror, Madame Zaylikov escreveu ao HPB implorando-os que explicasse as circunstâncias. Então, claro que na Rússia, aqueles que não entendiam esse fenômeno, né, começaram a pensar que era tudo bruxaria, né, fenômeno de bruxaria. Então, até que uma determinada pessoa lá na Rússia pediu que ela escrevesse, explicando, né, o que acontecia de fato nesta extrema, em todas essas circunstâncias, né? Então, aqui, vamos ver aqui. Então, aí ela escreveu para essa pessoa que lhe perguntou, ela deu a resposta. Não tenha medo, ela falou, não tenha medo que não estou fora de mim. Tudo que posso dizer é que alguém realmente me inspira. Mais do que isso, alguém entra em mim. Não sou eu quem fala e escreve. É algo dentro de mim, meu eu superior e luminoso que pensa e escreve por mim. Olha aí, processo tucuístico, é isso, e processo avatárico. Não me pergunte, minha amiga, o que sinto, porque não posso explicá-lo claramente. Olha o que a HPB fala, então, para ela. Eu não me conheço. Imagine, a HPB falando isso, eu não me conheço. Imagine nós, que não somos mestres. Né? Era uma mestra falando isso, eu não me conheço. Então, ela continua. A única coisa que sei é que agora, quando estou perto de chegar à velhice, tornei-me uma espécie de armazém de conhecimento de outro. Alguém vem e me cerca, como uma nuvem distinta, e de repente me empurra para fora de mim. Então não sou eu mais eu, Helena Pretorno Blavatsky, mas outro alguém. Alguém forte e poderoso, nascido numa região do mundo totalmente diferente. E quanto a mim, é quase como se eu estivesse adormecida ou deitada e não inteiramente consciente. Não em meu próprio corpo, mas perto, presa apenas por um fio que me amarra a ele. Todavia, às vezes, vejo e ouço tudo de modo bastante claro. Estou perfeitamente consciente de que meu corpo está dizendo e fazendo, ou pelo menos, o seu novo possuidor. É isso? O seu novo possuidor. Então, aqui eu até entendo e me lembro tão bem que depois posso repetir e mesmo escrever as suas palavras. Nessas ocasiões, vejo admiração e temor nas fases de Olcott, coronel, né? E dos outros, e sigo com interesse a maneira pela qual ele, meio compassivamente, os observa com os meus próprios olhos e os ensina com a minha língua física. Não com a minha mente, mas com a sua própria, que envolve o meu cérebro como uma nuvem. Na verdade, eu não posso explicar tudo. Ela dizia assim, né? Ela mesma, mestra, ela diz, apesar de tudo isso que eu vi, eu não posso explicar tudo o que acontece. Isso aí é muito importante. Veja só, então, seguido, o nosso irmão quer fazer algum comentário, por favor? Carlos, para a gente continuar. A descrição de detalhes que o senhor coloca sobre tudo que ela passou, professor, é algo assim fantástico, né? Uma apoteose, né? Uma É uma, apoteose. é uma apoteose de sabedoria que ela mesma não consegue compreender, né? Não consegue compreender. Mas é tão difícil para a gente compreender isso no século XXI, imagina no século XIX, né? Para todo mundo compreender tudo isso. Exatamente. Então, aliás, o nosso mestre fala, né? Ele sempre diz assim: o que é inteligência humana? O nosso mestre fala: o que é uma resposta sobre inteligência. Isso nós vamos ver na live. Na live que nós vamos ver terça-feira, nós vamos entrar em detalhe a respeito da inteligência humana, baseado justamente nos ensinamentos de Henrique de Souza. Então, ele diz assim: a inteligência humana é o Espírito de Deus no homem. Pronto. A inteligência humana é o Espírito de Deus no homem. Só quando essa inteligência, o Espírito de Deus no homem, se manifesta no homem, a inteligência humana, que é reduzida ao plano físico, tem dificuldade de entender plenamente tudo aquilo que acontece. Então, é muito difícil a gente entender tudo o que acontece. Né?
Mas podemos ser veículos, sim, perfeitos, desde que tenhamos o pleno, pleno não digo, né? Mas eu digo, pelo menos, o suficiente desenvolvimento da consciência interna, do autoconhecimento, para que tudo isso ocorra de maneira bastante eficiente, né? Eficiente, né? Então, em outra carta, olha só, em outra carta, ela diz assim, em outra carta da mesma época escrita à sua família, foi coletado a seguinte informação do que ela escreveu. Veja bem. Palavra de honra, a HPB fala, palavra de honra. Eu mal entendo por que você e as pessoas em geral fazem tanto barulho a respeito dos meus escritos, sejam russos ou ingleses. Juro, durante os longos anos da minha ausência de casa, eu estudei constantemente e aprendi certas coisas. Quando eu escrevi Isis, eu a escrevi tão facilmente que não foi de fato nenhum trabalho, mas um real prazer. Então ela diz que ela desconhecia totalmente aqueles fatos que lhe foram revelados através de Isis e Sebel. Mas aquilo fluiu plenamente, com uma facilidade muito grande. Né? É isso? Então, por que deveria eu ser elogiada por isso? Humildade, né? Ela escreveu todos esses livros, Isis Sebel, principalmente, né? Então ela diz: por que deveria eu ser elogiada por isso? Ela pergunta, né? Quando me dizem que escreva, sento-me e obedeço. Então ela diz assim: vê uma voz e diz assim: escreva. Então ela se sentava, é isso? E obedece. E então posso escrever facilmente sobre quase tudo: metafísica, psicologia, filosofia, religiões antigas, zoologia, ciências naturais, e não sei mais o quê. Então, são conhecimentos que ela mesma, Olavide, não tinha acesso na sua cultura, né? Mas aquilo fluía como uma cascata de luz. Né? Eu nunca me perguntei, eu posso escrever sobre esse assunto? Ela nunca fez essa pergunta. Ou estou à altura dessa tarefa? Mas eu simplesmente me sento e escrevo. Por quê? Ela pergunta, por quê? Porque o que sabe tudo me dita. Olha, eu escrevo, ela diz, porque aquele que sabe tudo me dita, meu mestre. E, ocasionalmente, outros que conheci anos atrás em minhas viagens. Por favor, não imagine que perdi os sentidos. Eu já fiz uma insinuação a você sobre eles antes. E lhe digo francamente que, quando escrevo sobre um assunto de que conheço, pouco ou nada eu me dirijo a eles. E um deles me inspira. Isto é, ele me permite simplesmente copiar o que escrevo dos manuscritos e até de material impresso que passa diante dos meus olhos no ar. Veja bem, manuscritos e até impressos que passavam na frente dela no ar, na frente dela. Foi o conhecimento de sua proteção e fé em seu poder, no mestre, né, que me capacitaram a me tornar tão forte mental e espiritualmente. E mesmo ele, o mestre, nem sempre é solicitado, pois durante sua ausência ou em qualquer outra ocasião, ele desperta em mim o seu substituto em conhecimento. Nessas ocasiões, não sou mais eu quem escreve, mas o meu ego interior, meu ego luminoso, que pensa e escreve por mim. Veja só o que é interessante, né? Que quando o mestre não estava dentro dela, por um processo também, um processo extraordinário superior, ele fazia com que o eu superior dela funcionasse. Veja bem, veja bem. Então, ela deixava de ser simplesmente um mediador, mas o que ela sabia interiormente, através das suas várias reencarnações, do seu estudo, vinha à tona, através de uma instigação do seu próprio mestre. Né? Então, veja só, é possível que em poucos anos eu possa ter me tornado tão culta a ponto de escrever sem hesitação, página após página de Isis, com todas as situações de livros e inúmeras referências a eles, que jamais vi e nem sequer poderia ter visto? Então ela pergunta isso, né? Seria eu capaz de escrever tudo aquilo que eu escrevi em Isis?
Se eu nunca via nada a esse respeito, ela falou, né? Então, toda essa correria atrás de mim, de repórteres, de jornalistas e de editores russos, até dos meus artigos, qual é a causa disso? De onde vem todo esse conhecimento? Essa é a pergunta que ela fala. De onde vem todo esse conhecimento? Ela, como a mestra, isso? Ela, como mestra, ela pergunta isso também, né? De onde vem todo esse conhecimento? Né? Ela, como mestra, mas ela continua fazendo essa pergunta de maneira bastante enfática, né? Porque é verdade que o mestre está encarnado num corpo físico e ele está limitado. Mas isso nós devemos. A lei vale para todos. A lei vale para todos. Quando nós nos encarnamos ou reencarnamos, nós sofremos limitações. Então, nós somos limitados ao plano físico, né? As 3 dimensões. É isso? O mestre também. O mestre, quando encarna no corpo físico, ele fica limitado. Jesus aconteceu isso. Ele assumiu um corpo físico e ficou limitado. Ele teve que fazer o seu desenvolvimento, né, pessoal, né? Teve que estudar, aprender a ler e escrever, teve que criança, viajou muito por várias regiões do planeta, né, fazendo os seus estudos, etc., até que, dos 30 aos 33, não. Aí ele sofreu o fenômeno de avatarização, pelo quinto e pelo sexto senhor. Ele era avatarizado pelo quinto e sexto senhor. Então, ele se refere a isso dos 30 aos 33, dos 30 aos 33 anos, ele se refere a isso dizendo, de maneira enfática, ele dizendo assim, não sou eu quem faz por mim mesmo, não sou eu quem faço por mim mesmo, é o Pai que opera por meu intermédio. Eu e meu Pai somos um. Ele fala no Pai, referindo-se justamente à lei universal, né? Ao conhecimento universal. Mas, na verdade, quem se manifestava através dele, conforme os conhecimentos nos dados pelo professor Henrique de Souza, era justamente o sexto senhor, Aquibel e Arabel, o Luzbel na época. Né? Ele se manifestava atrás dele e ele fazia todo o seu trabalho. Né? Isso é muito importante. Né? Então, ela diz o seguinte, uma outra, mais adiante, né? Ela diz assim, quando me mandam que escreva, eu me sento e obedeço. E então posso escrever facilmente sobre tudo. Metafísica, psicologia, filosofia, religiões antigas, zoologia, ciências naturais. E não sei mais o quê. Então ela pergunta, por que eu sei escrever tudo isso aí sem ter um conhecimento prévio? Por quê? Porque o que sabe tudo me dita. Ela diz, o meu mestre e ocasionalmente outros que eu conheci anos atrás em minhas viagens. Ela diz, ela se sentava na escrivania e começava a escrever, sem ter conhecimento daquilo que estava escrevendo. Mas também é importante isso que nós vimos anteriormente, né? Por vezes, o mestre estimulava o seu eu superior também a fazer o trabalho. Então, ela descia do seu eu superior, da sua mônada, né? O conhecimento da sua mônada descia para o plano físico e também transbordava. Então, o fenômeno realmente é muito complexo, né? A gente não pode... O fenômeno é de uma complexidade, não é tão fácil de entender esses fenômenos com meia dúzia de palavras, né? Porque envolve muitas coisas, de muitos fenômenos de magia, muitos fenômenos de manifestação cósmica, né? De mecanismos cósmicos de transmissão e assim por diante, né? Mas é algo que nós devemos entender, né? E tentar nos aproximar cada vez mais desse conhecimento de maneira integral. Né? Faz parte da nossa trajetória. Faz parte da nossa trajetória justamente esse caminho para entender todos esses processos. Então, nós vamos aqui, vamos aqui ver, um momentinho só, vamos ver aqui onde ela parou, né? Está aqui. Então, aqui, um momentinho só, deixa eu ver onde ela está aqui. Está aqui a afirmação dela. Está seguindo exatamente que eu não quero inventar nada, né? Não estamos aqui para inventar nada, temos que seguir exatamente aquilo que foi declarado pela nossa mestra, né? Como professor também. Então, ela diz assim, quando eu vim para a América em 1873, eu não falava inglês, que aprendera coloquialmente em minha infância, há mais de 30 anos. Podia compreendê-lo quando lia, mas era muito difícil falar a língua.
Ela falava russo, não falava inglês. Nunca frequentei nenhuma faculdade. Nunca fiz um curso superior. Ou que conheci e aprendi por mim mesmo. Nunca pretendi qualquer erudição no sentido da pesquisa moderna. Li, assim, com muita dificuldade, algumas obras científicas europeias, aprendi pouco de filosofia e de ciências ocidentais. O pouco que estudei e aprendi com essas últimas desgostou-me muito pelo seu materialismo, né? Pela filosofia materialista da época, né? Pelas suas limitações, pelo estreito e pré-determinado espírito de dogmatismo e pelo ar de superioridade sobre as filosofias e ciências da atividade. Ela declara continua declarando, antes de 1874, eu não havia escrito nenhuma palavra em inglês, nem havia publicado nenhuma obra em qualquer língua. Portanto, não tinha a menor ideia sobre regras literárias. A arte de escrever livros, de prepará-los para impressão e publicação, de ler e corrigir provas, eram tantos outros segredos herméticos para mim. Olha só, ela escrevia inglês fluentemente e afirmava que ela não sabia inglês. Falava um inglês muito rudimentar. Falava russo, ela estava da Rússia, né? Mas inglês era muito, mas ela escrevia inglês fluentemente. Veja que coisa impressionante, né? Quando comecei a escrever aquilo que mais tarde evoluiu para Isis Sem Véu, eu sabia menos que um selenita sobre o que sairia dali. Ela até brincou, né? E quando ela começou a escrever sobre Isis Sem Véu, ela sabia mais que um habitante da Lua sobre o assunto que estava sendo escrito. Eu não tinha nenhum plano. Não sabia se aquilo seria um ensaio, um panfleto, um livro ou um artigo. Sabia apenas que tinha que escrevê-lo, nada mais. Comecei a obra antes de conhecer bem o coronel Olcott, e alguns meses antes da formação da Sociedade Teosófica. Então, veja que impressionante essas informações que a HPB nos passa, né? De maneira bastante importante. Né? O nosso irmão, veja bem que importante essa informação, isso nos indica a grandiosidade do trabalho da HPB, né? Ou de alguém que queira se tornar, ou vai se tornar um veículo para a corte, né? Para o conhecimento universal, para a consciência cósmica, ou para o eterno. Né? Então, a instrumentação é dada plenamente. Né? Inclusive, conhecimento de línguas, conhecimento de etc., são dados assim, muito importantes. Né? Aliás, apenas um comentário, eu posso dizer, né? Vou falar do Chico Xavier, falar um pouco do Chico Xavier. Na sua mediunidade superior, né? Ele, quantos livros? São 300, 400, não lembro agora exatamente, parece que são em torno de 500 livros que ele escreveu, mais de 500 livros escritos distribuídos em vários países, em várias línguas, etc. Né? E escrevia sobre psicologia, sobre matemática, sobre medicina, etc. Né? E só vou contar um detalhe. O Chico, uma vez, o Chico não tinha estudo superior também, né? Veja a fenomenologia. Não tinha estudo superior. Isso. Tinha o quê? Curso primário. Tinha o curso primário. Eu acho que nem o ginásio ele tinha. Tinha um curso básico, né? E uma vez ele foi fazer uma prova para entrar para o funcionalismo público. É isso? Foi fazer a prova. Então, e foi muito mal na prova. Passou, mas foi muito mal. Passou raspando. Foi aprovado raspando, né? Porque ele não tinha conhecimento suficiente para enfrentar uma prova daquela. Mas ficou algo importante declarado por um professor que examinou a sua prova. Então, o professor que examinou o seu teste, né, que ele prestou para assumir um cargo no funcionalismo público, o professor falou assim: agora eu sei que não foi o Chico que escreveu todos aqueles livros. Ele falou: agora eu tenho certeza que não foi o Chico que escreveu todos aqueles livros. Porque é impossível alguém que tenha uma dificuldade de fazer uma prova tão simples dessa escreva mais de 500 livros sobre física, matemática, astronomia e religião. É impossível. Então, isso é uma prova, então, de que o mediador, ele traz aquilo, é o mediador do conhecimento superior, né? Então, é uma coisa... Aqui, entre nós, o Chico é uma importante
verificação dessa fenomenologia. Né? O nosso irmão, por favor. O professor tem umas perguntas, mas antes eu queria fazer um comentário. Eu acho que é interessante, né, a grandiosidade da Blavatsky Sim. E a humildade dela diante de tanto conhecimento, né? E eu acho que ela foi tão instruída pelos mestres superior que isso chega a ser muito mais do que um doutorado, né? Tanto mais uma graduação. Claro, claro. E viu, professor, a gente tem uma pergunta do nosso querido irmão Júlio Teixeira, lá de Porto Nacional, Tocantins. Opa, Júlio O Teixeira. grande aniversariante do dia. Júlio, um abraço, viu, Um meu abraço, querido? Júlio, nosso irmão, nosso querido irmão Júlio Teixeira. Em relação a tudo que o senhor falou aí da Blavatsky, ele faz um comparativo. Veja bem, professor, a Sim. possibilidade de estar o ego ligado ao átomo permanente e desse existiria uma ligação com a pineal e desde aí a ela? O nosso irmão fala justamente da questão dos átomos permanentes. É nos átomos permanentes que fica tudo gravado. Né? No processo, é uma ligação que nós temos. Né? Tudo que nós fazemos aí está, há a possibilidade de estar o ego ligado ao átomo permanente e desse existiria uma ligação com a pineal. Desde aí ela... Exatamente. Não, 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 não. Bem, como é uma ideia maluca? Não, não é ideia maluca, não. É verdade isso. Porque, vamos aí, numa live, vai chegar uma live que nós vamos analisar o fenômeno da encarnação, do encarne e o desencarne. Nós vamos falar sobre átomos permanentes. Nós vamos ter uma live e nós vamos tratar sobre isso, né? Especificamente. Mas, já falando, quando a pessoa desencarna, ela vai perdendo os corpos hiperfísicos, mas vai ficando os átomos permanentes, de cada nível. Né? Então, tem um átomo permanente do vital, um átomo permanente do astral, do mental, e tudo isso é recolhido para o corpo causal. É claro que o corpo causal está ligado ao ego. Então, tudo aqui, toda a experiência da pessoa fica guardada no corpo causal. A nossa, ser humano. Imagine um mestre. Então, o mestre, ele tem no corpo causal todo o conhecimento que ele teve na sua trajetória evolutiva. Então, é claro que isso aí vai estar ligado com a pineal também, porque a pineal realmente é o nosso terceiro olho. Né? A pineal é o nosso terceiro olho. Né? E nós sabemos que a ligação com a pineal, depois tem o chakra coronal, e isso aí, uma ligação, a avatarização se faz através do chakra coronal. Né? Então, isso aí também está relacionado, uma relação muito... O nosso irmão tem razão. Existe uma perfeita relação entre o que está nas glândulas, nos átomos permanentes, no corpo causal, na pineal. Então, é importante isso que a Blavatsky nos declara, né? Que às vezes o mestre deixava de mandar as suas mensagens, mas ativava o conhecimento do ego superior dela, do ego superior. Quer dizer, o ego superior dela, como ela estava encarnada, o ego está meio enclausurado no corpo físico denso. Mas, através de um processo de magia superior, ele estimulava para que aqueles conhecimentos do seu eu superior transbordasse como uma cascata de luz e viesse para o mundo físico denso. É mais um outro fenômeno impressionante. Né? Tanto que muita gente diz assim, a mediunidade não existe. O que vem, vem dentro da pessoa. Em certa razão, em parte, tem razão. Tem razão. Tem razão. Muita coisa que aquilo que as pessoas dizem que é uma mediunidade, eu estou ouvindo coisa, ela está ouvindo o seu eu interior, os seus próprios conhecimentos que ficaram justamente no seu eu superior. Isso também é uma... O assunto é complexo. Não é simplesmente é médium, não é médium, não é assim. O assunto é complexo, tem vários mecanismos, vários mecanismos e vários níveis de mecanismo. São várias alturas, dependendo do estado vibracional em que a pessoa se encontra. Então, o nosso irmão, realmente, Júlio Teixeira, tem razão. Isso não é loucura, não. Isso aí tem uma relação, e tanto que a HPB nos fala que, num determinado momento, o seu eu superior era ativado e ela começava a escrever os seus próprios conhecimentos, que não estavam projetados na Terra, né? no seu mental inferior, mas tal conhecimentos arquivados na sua mônada, é verdade. Outra pergunta,
Carlos. Então, professor, tem um comentário da Ana Cristina de Araújo. Sim, Ouvindo todos esses relatos que o senhor colocou da Helena Blavatsky, sim, ela faz uma relação com todo o processo do nosso mestre, JHS, com tudo que ele deixou, né, com a sua obra, suas cartas, revelações, as suas descrições dos arcanos e por aí vai. exatamente. Os arcanos da era de Aquários, né? Existem os arcanos da era de Peixes, não é isso? Que foram dados desde o Egito, desde a Índia, os arcanos, né? Os 22 arcanos. E o nosso mestre nos deu os arcanos da era de Aquários, 22 arcanos, mas com uma outra visão, uma visão já de terceiro milênio, uma visão do ciclo. Né? E o nosso mestre recebeu esses arcanos através de visões, né? Arcano por arcano, do primeiro ao 22º arcano. Então, ele ia, nas suas cartas revelações, ele foi dizendo, agora eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, uma dama com uma espada, estou vendo um ser com tal constituição, com tal estrutura. Então, o que significa a lei? A lei superior, claro, comandado pela sua consciência superior, JHS, né? Ia jogando na sua consciência humana, que era o planetário, as visões. Exatamente como acontecia com Blavatsky. Então, o professor ia vendo arcano por arcano de maneira dinâmica, né? A coisa vai acontecer de maneira dinâmica. Então, ele foi, claro, foi anotando, né? E anotando não só as imagens, mas também as ideias que vinham. Né? É um fenômeno fantástico. Agora, é claro que não é qualquer um que pode fazer isso, né? Para fazer isso, é preciso ser um mestre. Não é um ser que pode fazer isso. Agora, veja bem, eu estou falando sobre os arcanos. Existem muitos arcanos. Cada instrutor, cada ser faz o arcano, descreve os 22 arcanos de acordo com a sua consciência. O mestre nos mostrou os 22 arcanos da era de Aquários, de acordo com aquela tônica que é prescrita para o século XXI e futuro também. Mas uma coisa importante, assim como o mestre viu os arcanos, cada um deve constituir o seu próprio arcano. Olha só que importante. Cada um deve constituir também os seus 22 arcanos dentro da sua consciência interna. Então, lógico, somos deuses, esquecidos. Então, nós temos que rememorar esse Deus que existe dentro de nós. E, é claro, temos que rememorar esses 22 arcanos. Né? Não 22, não, os 78 arcanos. Esses são 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. São 78 arcanos. Né? Então, nós temos que, através do autoconhecimento, nós temos que atingir o conhecimento dos arcanos, não somente por leitura, mas por autoconhecimento. Temos que ler dentro de nós os próprios arcanos. Então, nós temos que fazer no futuro aquilo que JHS fez, que o professor fez. Ele viu aquilo dentro dele, através da lei universal, e nós temos que, através da nossa evolução pessoal, né, da transformação interna, realizar esse fato também. Ver os arcanos dentro de nós, que está dentro de nós. O seguinte, por favor, se tiver mais alguma pergunta, por favor. Então, professor, tem muita gente agradecendo a sua colaboração, o seu conhecimento compartilhado hoje, tá? E chegou a hora de eu passar o recadinho, né, da nossa roda de conversa. Pois não, já estamos no final, né? Já chegamos perto do final, então eu queria deixar um recado para todos que estão nos ouvindo, tá? Que a nossa roda de conversa na terça-feira, dia 16 de fevereiro, no mesmo horário, às 20h40. Vai ser uma dobradinha com o professor Walter e o Carlos e o Eduardo Nunes. Então, o tema é evolucionismo, criacionismo e monismo, né? Ciência, fé e sabedoria iniciática das idades. Então, com o professor Walter, né, que o escritor, pesquisador, ele vai falar sobre isso, né? Eu fui convidado, eu agradeço o canal pelo convite, e o nosso mediador vai ser o Eduardo Nunes. E só lembrando, professor, que ontem foi dia do Charles Darwin, né? O nascimento de Charles Darwin. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809, né? Ontem completaria 212 anos. Ele que é o pai do evolucionismo, né? Através da obra dele, né?
da evolução dos seres, da evolução dos seres vivos, né, e tudo mais. Ele criou, né, essa linha de pensamento, e também criou esse embate, né, com o criacionismo, que, na verdade, é a base, né, de três grandes religiões: judaísmo com a Torá, o islamismo com o Corão e o cristianismo com a Bíblia. Então, vai ser um embate, um duelo de fé e ciência, né, professor? Exatamente. Mediado pela sabedoria do monismo, né? O monismo é uma escola filosófica antiga, desde a Grécia Antiga, né, professor, que vem com os filósofos pré-socrático, né? Esse conhecimento é um conhecimento cósmico, vem de Isso. Atlântida, Lemúria. E por que monismo? Já significa mono, uno, né? Unidade, porque eles acreditavam que Na tudo verdade, origem de um único elemento, né, professor? nós vamos ver nessa palestra, dar todos os elementos para ver que existe um grande embate entre evolucionismo e criacionismo, né? Mas, na verdade, nenhum dos dois consegue explicar completamente. Porque, na verdade, o verdadeiro sistema é o monismo. É o monismo. Na verdade, o monismo, ele harmoniza os dois. Harmoniza os dois. Harmoniza os dois. Ele não combate nem o evolucionismo nem o criacionismo. Ele faz uma harmonização, o monismo, né? Porque aqui o nosso mestre fala, né? A polaridade não é bem nem mal, não é bem nem mal, não é positivo e negativo, né? O monismo ele harmoniza tudo isso aí. Nós vamos ver, então, nós vamos falar sobre Charles Darwin, né? O trabalho foi um trabalho importantíssimo do Charles Darwin, né? Só que ele teve essa limitação, a limitação porque ele não dispôs dos elementos necessários para entrar no campo da ciência iniciática das idades. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você, viu, Carlos? Eu não li em lugar nenhum, é uma opinião minha. Eu estou assumindo a minha opinião, hein? Tá vendo? Opinião minha. Eu acho que o Charles Darwin vai renascer no terceiro milênio para terminar o seu trabalho. Ele vai renascer como um grande cientista e vai completar o seu trabalho. E, com certeza, ele vai entrar no monismo, ele vai ter esse trabalho. Porque ele deixou o trabalho dele ficou metafísico, né, professor? Metafísico. O trabalho dele ficou incompleto. O trabalho dele foi extraordinário, extraordinário. Mas faltou uma coisa. Tanto que o elo perdido não existe, né? Todo mundo tenta encontrar o elo perdido entre o macaco e o homem. Isso não existe. Não existe o elo perdido, porque a explicação é outra, né? Mas o Charles Darwin irá voltar, na minha opinião, ele deve voltar no terceiro milênio, reencarnar como um cientista novamente e terminar o seu trabalho dando uma visão agora mais cósmica, né? Baseado nos princípios da ciência iniciática das idades. Então, estão todos convidados para terça-feira, um grande assunto a ser pesquisado e gostaria de ter a honra de todos nesse encontro. Então é isso. Antes de finalizar, eu queria agradecer a participação de todos, tá? E prestigiar a gente na terça-feira, na roda de conversa. Eu queria agradecer o pessoal. Olha, hoje teve gente de Limeira, né? Teve uma irmã lá da Holanda, teve um pessoal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Opa, Passo Fundo! Passo Fundo, Porto Nacional, São Lourenço, Recife, Nova Chavantina, Nova Iguaçu, Rio Claro, Rio de Janeiro, São Pedro, Vitória, Brasília e São Paulo. Eu quero agradecer a participação de todos, continue prestigiando o canal, tá? Curta o nosso canal e até terça-feira, dia 16, às 20h40. Esperamos a presença de todos. E como eu sempre digo, né, irmão Carlos? Isso. Luz, paz e amor para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.